Meu nome é Patrícia Vilaça, trabalho na EC Global, sou gerente de atendimento de contas do Itaú e estou aqui com uma convidada especial que vai contar um pouquinho sobre o nosso iLab, é a Cláudia Funiel, superintendente do Banco Itaú, que vai contar um pouquinho para vocês a história do case de sucesso do iLab, né? Oi, Cláudia. Tudo bom, Paty? Vamos lá. Bom, o Lab, ele surgiu lá em 2016, quando o banco começou a mudar o seu modelo de trabalho, né? Então, a gente deixou de ter um modelo de trabalho onde você tinha cada uma das áreas no seu devido lugar, né? E passou a ter um modelo de comunidade integrada, onde você tinha numa mesma squad várias pessoas de atividades diferentes, de equipes diferentes trabalhando num time multidisciplinar. E quando o banco mudou para esse modelo de comunidade integrada, a gente passou a trabalhar com sprints de 15 dias. E na época, lá atrás, eu fui chamada com um grande desafio de diminuir o tempo médio das pesquisas que a gente realizava. Então, lá atrás a gente tinha em média 30 dias úteis em que as pesquisas aconteciam e a gente tinha que diminuir para que a pesquisa, que era um dos processos, eu perdi meu assunto. Um dos processos que estava de todo o processo de desenvolvimento de produto tinha que diminuir o prazo. Então, a gente pensou numa ferramenta em que a gente tivesse uma plataforma de conversa contínua com os clientes, onde a gente conseguisse, de fato, realizar pesquisas num tempo menor. Então, foi daí que surgiu a ideia do Lab. E, na época, a gente sentou para pensar, tá bom, como vamos fazer isso, né? E basicamente é uma plataforma de clientes onde você tem a ideia de você ter o estudo de uma maneira contínua, onde em uma semana você está executando parte de algumas pesquisas, mas naquela mesma semana você está também fazendo análise das pesquisas que aconteceram na semana anterior. E naquela mesma semana você também está já planejando as pesquisas que vão acontecer na próxima semana, que tornou possível esse processo de pesquisa no modelo ágil, né? Então, basicamente, foi daí que surgiu a ideia, né? O porquê que a gente pensou no Lab e qual era o nosso desafio, né? Diminuir o prazo e diminuir o custo para que pesquisa também estivesse dentro do processo de execução de um produto, de um serviço no banco. Então, foi daí que surgiu. Uau, e quantas áreas são impactadas por esse grande projeto? Em média 30, seria isso? Quantas pessoas, você tem uma ideia? Nossa, são muitas áreas dentro do banco. Hoje, se a gente pensar em quase nas grandes comunidades, né? Então, se a gente está falando de investimento, cartão de crédito, crédito imobiliário, consórcio, nossa, tanto para PF quanto para PJ. Então, são diversas áreas envolvidas dentro do banco. É um processo que demanda muito planejamento, porque o orçamento do que quanto cada uma dessas áreas vão gastar, normalmente a gente pensa nele em agosto, setembro do ano anterior, para que a gente consiga executar no ano seguinte. Então as áreas têm que estar muito azeitadas, no sentido de quanto que eu vou disponibilizar de orçamento e de tempo para executar os projetos. Então, tem uma parte de planejamento que ela é fundamental. Né? É fundamental, porque num processo de esteira, que é o caso do Lab, o que não pode acontecer? A gente não pode não ter demanda naquela semana, porque senão você está lá com a plataforma montada, os clientes e não clientes, né? Engajados para poder participar da pesquisa. Imagina se não tivesse demanda, né? Então, isso tem que ter muito azeitado entre a nossa área, né, a área de research dentro do banco, com cada uma das comunidades e cada uma das áreas, para que isso aconteça de uma maneira contínua. Eu acho que ele não para nunca, né? E o fato dele não parar nunca é que torna ele mais ágil e que também a gente consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer, o que também
torna possível a gente diminuir o custo e que, de fato, a gente consiga encurtar todos os processos. É interessante também mencionar, né, Cláudio, que começou em apenas duas áreas, né? Era de marketing e pesquisa, e agora virou uma ferramenta de pesquisa para o banco todo, não é isso? Porque a gente iniciou atendendo apenas duas áreas, né, lá atrás, e hoje todas as áreas podem acessar o Lab utilizando o Lab como uma ferramenta de pesquisa, né? Eu acho que aí aqui também é a questão do próprio, quando a gente pensa em metodologia Lean, em metodologia ágil, a gente ouve muito a palavra do MVP, né? Eu acho que assim, é o mínimo possível para você de fato conseguir executar. Então, quando a gente começou o projeto lá atrás, ele começa muito com aquele ideal de piloto. Vamos pilotar, vamos ver se funciona. E aí a gente começa pequeno, né? Começa pequeno para a gente conseguir de fato azeitar toda essa orquestração, todo esse planejamento. E conforme a gente foi vendo, poxa, dá certo. Aí a gente foi levando para outras áreas. E aí aquela famosa boca a boca, né? Aí uma pessoa de uma área conta para outra, que conta para outra, que conta para outra, e aí é muito engraçado, porque aí todo mundo já chega e fala, eu quero fazer um lab, né? Pesquisa virou como eu quero fazer um lab no banco, é muito engraçado. Interessante que a gente trabalha com 1.200, a estimativa é chegar a 1.200 atividades no ano, né? Que dá em média de 25 a 30 atividades aí por mês, como a Cláudia mencionou, é uma esteira que não para, e isso possibilita o engajamento da comunidade em si, né, que tem mais ou menos 12 mil pessoas, e que faz toda a diferença, né, porque a gente consegue perfilar, descobrir novos segmentos, adaptar as metodologias necessárias, e é importante mencionar que existe, né, essa demanda do banco de sempre inovar, e buscando cada vez mais agilidade, né? Apesar da gente já buscar cada vez mais agilidade, obviamente com qualidade e profundidade, né? Isso que acho que é o lance do Lab, né? A gente às vezes fala é rápido, mas a gente não pode perder a qualidade e a profundidade. Então isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que aquele escalonamento rápido é através dessa metodologia de organização exponencial que a gente está trabalhando em vários atributos e pilares de no engajamento, de on-demand, treinamento de staff rápido, né? E tá com essa parceria, tanto com vocês como nós, adaptando o projeto à medida que for necessário, né? Mas eu acho que tem duas coisas, né, Paty? Eu acho que quando a gente pensa nos modelos de pesquisa, né? Eu já trabalho com pesquisa há bastante tempo. Antes você começava a fazer um briefing de pesquisa, e a pesquisa, eu já fiz pesquisa que durou 4 meses, 5 meses, né? Hoje, isso, não que a gente não continue tendo pesquisas mais estruturantes, pesquisas que você vai demorar 2 meses e meio, de 6 meses não, eu acho que eu nunca mais fiz nenhuma de 6 meses, mas as de 2 meses e meio ainda existem, né, que são aquelas mais estruturantes, mas elas estão em menor número. Porque quando você pensa no modelo ágil, né, na rapidez com que as coisas vêm mudando no mundo ultimamente, dependendo do que você está testando, se você demorar 2 meses e meio, quando você for ver o resultado, aquilo já não está mais valendo. Porque naquela hora, saber naquela semana o que a gente vai lançar ou como que a gente vai trabalhar. Exatamente, aí já mudou. Então, eu costumo falar muito isso, né, dentro do banco, que assim, você tem que mudar o seu mindset, de fato. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando a gente começou a fazer pesquisa de Pix, né, foi algo que surgiu, foi uma demanda que surgiu, né, era uma demanda legal, inclusive, a gente tinha que lançar o Pix, tinha uma data, né, definida pelo Banco Central para a gente poder lançar, e a gente começou a fazer as pesquisas. Então, pensar no conceito de sprint. Então, eu vou dividir aquilo que eu quero saber em várias semanas. Então, isso também permite que, se você tem uma descoberta, algo que você está fazendo que não está ok, você tem a possibilidade de mudar aquilo para depois já testar na próxima semana, porque também esse é um outro ponto, né? Se você demorar 2 meses, às vezes, com o teste, você vai chegar no final para descobrir que aquilo não tá legal. E aí você tem que voltar, refazer tudo. Imagina esperar mais 2 meses e meio para você ter a resposta. Então, acho que, assim, é esse mindset que foi mudando ao longo do tempo. Então, pode ser, você falou de profundidade, né? Eu acho que qualidade é uma coisa que não tem como abrir mão, né? Sem qualidade, se você não acredita naquele dado, não tem o que fazer.
Mas, quando você pensa em profundidade, né, você pode não ter aquela profundidade da pesquisa de 2 meses e meio, mas você junta várias pesquisas sobre o mesmo tema, e aí sim você vai ter a profundidade que você estava acostumado. Né? Então, acho que é um pouco essa mudança de mindset que tem que acontecer. De especializar, de trazer as pessoas cada vez mais como especialista para juntar os insights já coletados anteriormente para o momento atual, né? Bacana. E eu convido a todos vocês para participar, porque tem muita gente interessante, muitas palestras interessantes, e agradecer profundamente a sua presença, Clau, que, como eu falo, a parceria com vocês, com o Itaú, é de extrema importância para o crescimento contínuo, né, do projeto. Obrigadão, viu? Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. Este podcast foi oferecido por Stefanini, co-criando soluções para um futuro melhor.